Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Vamos continuar, inevitavelmente, a falar do coronavírus e da grande tragédia que se abateu sobre a humanidade. Na verdade, trata-se da terceira guerra, uma guerra verdadeiramente mundial. Mais mundial do que todas as outras, porque em todas as outras não foram todos os países do mundo que foram afetados. Agora, todos os países do mundo foram afetados. E não é uma guerra de país contra país, ou países contra países. É uma guerra de um vírus invisível contra toda a humanidade. Numa guerra de um vírus invisível contra toda a humanidade, esperava-se que as pessoas se unissem, que a humanidade se unisse contra esse inimigo invisível. E se é verdade que há alguns sinais de união, nomeadamente de cooperação mundial, no que toca à divulgação de conhecimentos científicos para combater o coronavírus, a verdade é que, a nível político, aquilo que verificamos é exatamente o contrário daquilo que devia ser. Os políticos servem interesses e servem as suas próprias agendas, os interesses que os apoiam, e isso leva a que as nações acabem por combater um combate surdo, egoísta, contra aquilo que devia suceder neste momento, que era a união de todos os povos para enfrentarem esta grande guerra mundial. O que é que está a suceder, então? Olhem, por exemplo, a Turquia, que tinha um carregamento de material sanitário, nomeadamente ventiladores, vindo da China, e que teve uma escala no aeroporto de Istambul, e se destinava à Espanha, sabendo nós a tragédia que a Espanha está a viver, a Turquia não tem problemas nenhuns, que ainda está longe de uma epidemia catastrófica como está a suceder em Espanha. A Turquia não tem problemas nenhuns em roubar, porque trata-se de um roubo, de um assalto autêntico àquilo que era destinado à Espanha. E ficou com esse material, particularmente os ventiladores, que tão necessários são à sobrevivência de tantas pessoas em Espanha. Mas não é só isso. É os Estados Unidos. Carregamentos que iam para a Itália, carregamentos que iam para a França. E vejam lá, carregamentos que iam para o Brasil de material sanitário, incluindo ventiladores. Os Estados Unidos chegam à China e dizem: vocês têm isso vendido? Sim, senhor, olha, têm vendido por 100, então nós damos 150. E para vos ajudar a resolver problemas com a quebra do contrato, nós ainda vos damos mais 10%. E foi assim que material que devia vir para a França, para a Itália, para a Espanha, para o Brasil, foi desviado para a Turquia, para os Estados Unidos da América. Por outro lado, aquilo que nós vemos mesmo dentro da Europa é um egoísmo total, com a própria Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, já a reconhecer em carta dirigida ao primeiro ministro italiano, Mario Conte, a reconhecer que, efetivamente, a Europa se tinha comportado de uma maneira egoísta com a Itália. A ajuda que a Europa está a dar, particularmente à Alemanha e outros países da Europa, estão a dar à Itália e à Espanha, e até à França, mas sobretudo à Itália e à Espanha, é quase nula. E isto demonstra até que ponto é que o mundo que devia estar unido está completamente desunido. No fundo, trata-se daquilo que o capitalismo sempre pregou. O capitalismo é a guerra de todos contra todos. Isto é, cada um salve-se quem puder.
aquele que for mais capaz é que vence, é que enfrenta os outros, qualquer que seja a estratégia. Nem que seja a mentira, nem que seja a fraude, seja qual for a estratégia, o que interessa é que ganhe, é que vença, é que seja um vencedor. Não que coopere, não que seja fraterno e solidário, mas que seja um vencedor que esmague os outros. É este o princípio do funcionamento do capitalismo. E é contra isto que a humanidade deve estar neste momento de tragédia. O capitalismo, em determinada altura da humanidade, foi extremamente útil à humanidade porque levou a cabo um enorme progresso da humanidade. Neste momento, ainda de certo modo, está a demonstrar algum progresso, algum só, mas a realidade tem demonstrado que o capitalismo se esgotou, que aquilo que deve nascer daqui deve ser um sistema completamente diferente, um sistema em que a unidade dos povos, a união dos povos, a solidariedade. E a solidariedade entre todos os seres humanos e entre todos os povos e todas as nações triunfe. Essa solidariedade só pode acontecer com um novo sistema, em que algumas vantagens do capitalismo, nomeadamente uma certa concorrência, um certo mercado, uma certa defesa da capacidade de criação individual, que isso seja ainda acalentado, mas que no essencial se pense que o Estado representa a todos e é o elo de solidariedade entre todos. Por pior que funcione, apesar de tudo, é o menor dos males. E só reforçando o Estado democrático, reforçando o Estado democrático, o controle e o próprio resto de capitalismo que deve existir, deve ser uma forma também de controlar os abusos do próprio Estado, a corrupção do próprio Estado. Neste momento, quem manda no mundo é a finança. Repare-se que, por exemplo, nos Estados Unidos, grande parte do dinheiro que Trump lançou na economia está a ir para a finança. E aquilo que está a suceder é que alguém, nomeadamente dos serviços de inteligência americanos, que estavam vocacionados para controlar o destino dos dinheiros públicos, essas pessoas que manifestaram apreensão pelo destino dos milhões que Trump vai lançar na economia, mostraram apreensão pela forma como esses bilhões, trilhões irão ser gastos. E mostraram apreensão de que, afinal de contas, esses trilhões acabem por não ser destinados aos cidadãos, às famílias, mas acabem por ser destinados a quem já tem o poder económico, à finança em particular, que foi sempre o grande protegido de Trump. Acabem por ir para as mãos das empresas da Wall Street, dos grandes grupos financeiros internacionais e não para as mãos do povo que tanto necessita. O mundo está, neste momento, a viver uma tragédia. Quem são os grandes atores dessa tragédia a nível mundial? São, sem dúvida nenhuma, os chineses, Trump, Bolsonaro, Boris Johnson e, de certo modo, os países europeus. Nós vemos que, apesar de tudo, a Europa ainda tem conseguido resistir. E, nesse aspecto, Portugal tem sido um exemplo de toda a Europa. Os portugueses têm demonstrado uma disciplina enorme, têm demonstrado uma solidariedade muito grande, uma união muito grande, e, com isso, são dos países europeus, provavelmente o país europeu que mais tem conseguido enfrentar esta tragédia do coronavírus. Felizmente que, apesar do aumento do número de infectados, a progressão tem sido contida e, portanto, não vemos a tragédia que está a suceder nos Estados Unidos, com a necessidade de se escolher
entre aqueles que morrem e aqueles que vivem, com as morgues a estarem completamente abarrotadas, com a incapacidade das agências funerárias de enterrarem os mortos ou de queimarem os mortos. E isso deve-se à política de Trump. A China, pelo contrário, que teve uma política de contenção forte, enquanto Trump teve uma política de arrogância, a China teve uma política de contenção forte. Depois dos primeiros tempos em que houve uma certa negação e até foram punidas pessoas que denunciavam essa negação, e nós sabemos que os números da China estão falsos, mas a verdade é que, apesar de tudo, a China conseguiu conter e já está a voltar à normalidade da vida económica. E Trump, que procurou salvar a economia em primeiro lugar, destruiu a saúde dos americanos e destruiu a economia. Trump, que vive da mentira, da fanfarronice, vê-se confrontado agora com a tragédia que ele próprio provocou. Vai ser uma chacina autêntica na América. Prevê-se que nos próximos 15 dias, entre 200 a 250 mil americanos morram desta pandemia. E ainda está longe de chegar ao pico. Trump primeiro negou, disse que era algo de pura e simplesmente mentira a existência de uma pandemia grave a nível mundial. Disse que não havia perigo absolutamente nenhum, que aquilo que se devia tratar era da economia. Afinal de contas, ele agora já está a recomendar máscaras, apesar de ele próprio dar um mau exemplo. Continua a dar um mau exemplo, mas já está a recomendar máscaras, já está a ver que, afinal de contas, isto não é propriamente uma brincadeira, não é uma fanfarronice habitual dele, mas é algo de trágico que ele tem de enfrentar. E ele está a ver que, afinal de contas, isto é o fim dele. Embora com alguma ajuda da China, e a China tem ajudado a América, curiosamente tem ajudado a América, tem ajudado Trump, como já disse, Trump é o idiota útil à China, e apesar disso, ele vai perder. Esperamos que não seja para Joe Biden. Esperamos que a América aprenda alguma coisa com isto e que alguém que pretenda uma mudança efetiva na sociedade seja o candidato democrata contra Donald Trump. Outro caso exemplar é o caso de Boris Johnson. O caso de Boris Johnson é outro caso de negação, de verborreia, de arrogância. E isso caiu sobre ele próprio. Ele neste momento está doente. Disse que passado algum tempo já estaria bom e ia trabalhar. Mas não, teve uma recaída. Neste momento está mal, bastante mal. Não se sabe se ele irá sobreviver a isto. Talvez vá sobreviver. Mas uma coisa é certa. Isto é a destruição da sua fanfarronice. Infelizmente não tem oposição dentro do Reino Unido. Infelizmente também Trump acaba por neste momento não ter uma verdadeira oposição nos Estados Unidos. Outro exemplo claro é Bolsonaro. Neste caso é um caso patético, caricato, ridículo. Neste momento aquilo que sucedeu foi que Bolsonaro, com tanta estupidez de sua parte e dos seus filhos particularmente, e daqueles seguidores incondicionais, acabou por ser vítima dele próprio, vítima de um golpe levado a cabo pelos generais, e o general Neto, neste momento, é verdadeiramente o detentor do poder, através de um golpe palaciano que atribuiu o poder ao general Neto. E é ele quem vai decidir o futuro do Brasil. Com alguma racionalidade, porque os militares não são irracionais e ignorantes como é Bolsonaro, mas são extremamente perigosos.
porque a continuação de Bolsonaro poderia não ser má de todo, porque ele está completamente esmagado, ele está derrotado, não tem a mínima hipótese numas eleições futuras, mas os militares podem ir tomando conta do poder e interromperem o processo democrático. E há um fundado receio de que voltemos aos tempos de 1964, adaptados às circunstâncias atuais. No meio de tudo isto, aquilo que nós vemos também é a loucura religiosa. Nós vemos que as religiões estão, neste momento, contra a saúde física, para além de já estarem sempre contra a saúde mental, estão contra a saúde física da humanidade. Eu dou um exemplo muito simples. O partido ultra-ortodoxo que faz parte do governo de Israel, que tem 12% da população israelita, neste momento tem cerca de 60% dos infectados. Porquê? Porque eles recusam-se a cortar a barba, eles recusam-se a medidas sanitárias, eles recusam-se a tudo aquilo que é mudar, qualquer contacto com a modernidade, com telemóveis, com computadores, com tudo isso. Não leem jornais normais, a não ser os jornais religiosos, e o único contacto que eles têm com o mundo é intermediado pelos seus líderes religiosos. Isto fez com que essa comunidade esteja a ser uma tragédia neste momento para Israel e a grande preocupação de Netanyahu. Mas nós estamos a ver também aquilo que sucede no Brasil. É que, afinal de contas, Bolsonaro e as seitas religiosas que o apoiam, em vez de defenderem medidas sanitárias, continuam a defender as idas à igreja, claro, misturadas com apelos a que nas televisões que os fiéis paguem o dízimo. Isso tem de ser o dízimo em primeiro de tudo. Os fiéis que paguem o dízimo. E Bolsonaro, como eles, aquilo que está a fazer é apelar a um jejum amanhã. Rezas e jejuns. Isto faz-nos lembrar a Igreja Católica, quando em 1755 Lisboa foi assolada pelo grande terremoto que a destruiu, que lançou Portugal numa tragédia. A Igreja Católica não teve outra alternativa à tragédia que caiu sobre o país, se não fazer rezas, procissões e apelar ao sacrifício de todos. Bolsonaro está também a fazer a mesma coisa. E os pastores evangélicos a apelar ao pagamento dos dízimos, e que as pessoas vão aos seus templos precisamente para se destruírem. Felizmente, a Igreja Católica do Brasil está a ter uma postura que é de reconhecer. Está a abrir os seus templos, fechou os seus templos às cerimónias religiosas e está a abrir os seus templos à comunidade, para que nos seus templos sejam acolhidos aqueles que precisam. É uma atitude louvável e que devia ser bem divulgada, mas infelizmente a sociedade brasileira, os meios de comunicação brasileiros não estão a divulgar estas atitudes da Igreja Católica do Brasil, que tem uma atitude humanista, de solidariedade, de fraternidade, contrária a todas as seitas evangélicas que pululam o Brasil e o exploram dramaticamente, que o conduzem à ruína e que procuram apenas sacar dinheiro, e o egoísmo, a desunião entre os brasileiros. O Brasil, neste momento, caminha a passos largos para uma enorme tragédia. Uma tragédia maior do que a que está a suceder nos Estados Unidos. Em breve, o Brasil estará à espera dos urubus, como sucedeu no Equador. Em breve, os urubus irão sobrevoar os hospitais brasileiros com o cheiro dos corpos que se amontoam nos hospitais e nas ruas, porque já não há ninguém que os vá levantar. E com isto termino, despedindo-me de todos, até ao próximo Política Impura, pedindo que divulguem este programa,
que coloquem likes no YouTube, no Facebook, e sigam então este programa e o divulguem em radiotransforma.net e no Facebook também da Rádio Transforma e da Política Impura. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.